Qual o valor da vida humana? A partir de qual instante da trajetória humana o feto pode ser considerado uma pessoa? E a igreja? Qual o seu papel diante da propagação da cultura da morte? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no seu programa Por Dentro da EBD. Bem-vindo, querido amigo, querido irmão, você que está conosco aqui no seu programa Por Dentro da EBD. Estamos com mais uma aula hoje, a aula de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, o valor da vida diante de Deus e diante de nós, Igreja do Senhor, cristãos, salvos em Cristo. Que você possa participar conosco, a lição promete muito, Deus tem muito para realizar na lição de hoje. Aqui quem vos fala é o evangelista Fernando Silva, seu amigo, professor da Escola Bíblica Dominical, e viemos nessa noite aqui para juntos aprendermos da Palavra de Deus. E eu quero te convidar neste momento a fazer uma oração ao Senhor. Vamos falar com Deus neste momento, vamos nos preparar para a ministração de hoje. Ore juntamente comigo, é momento de oração, vamos colocar a nossa lição diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, amado Mestre, te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de poder estar na tua presença, Senhor. É mais um momento de escola bíblica dominical. É mais uma aula, mais uma lição, mais uma ministração. Eu quero pedir, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo. Vem nos capacitar, meu Senhor. Vem nos ajudar, vem nos guiar em toda a verdade. Vem esclarecer, Senhor, as nossas dúvidas. Vem trazer luz à nossa mente, ao nosso entendimento. Vem ser conosco, Senhor. Que seja uma aula, uma lição de crescimento e de fortalecimento de bases espirituais. Meu Deus, que possamos nos preparar, tanto para defender a nossa fé, como também para combater, Senhor, a atuação do espírito de Babilônia presente nos nossos dias. Seja conosco, Senhor, neste momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, santos, nós vamos neste momento entrar na nossa lição importantíssima, é uma sequência daquilo que nós estamos estudando nesse trimestre. E eu quero te convidar a, junto comigo, você que já tem a sua lição bíblica, essa lição importantíssima, comentada pelo pastor Douglas Batista, lição muito importante, muito atual. Então, que você possa estar abrindo aí a sua lição, para nós estarmos dando seguimento ao nosso estudo de hoje. A lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. E eu vou estar exibindo aí o slide na tela para você acompanhar a lição nessa noite. O slide está aí na tela e nós vamos comentar. Me acompanhe aí, lição 5, dessacralização da vida no ventre materno. A lição ela tem 3 tópicos e os seus respectivos subtópicos. No primeiro tópico, nós vamos estar estudando a concepção de Cristo. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento. Segundo, a miraculosa concepção. Terceiro, a bênção do nascimento. No segundo tópico, nós vamos estar estudando a cultura da morte. O primeiro subtópico, o projeto ideológico. O segundo subtópico, o direito sobre o corpo. E o terceiro, a prática do aborto. No terceiro tópico da lição, nós vamos estudar a sacralidade da vida. O primeiro subtópico, a vida é inviolável. O segundo, o começo da vida. E o terceiro, a posição cristã. Então, a lição promete muito, que você possa nos acompanhar. Já entrando no nosso texto áureo, o texto áureo da lição, ela diz da seguinte forma, está sendo exibida aí na tela. Vou ampliar aqui o slide, diz bem assim:
Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. E a verdade prática, ela diz, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então você já vê aí na nossa verdade prática o que nós vamos estar estudando nessa lição. Uma lição promete muito e eu quero te convidar a juntos estudarmos a lição bíblica. Você percebe aí que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, essa lição, a dessacralização da vida no ventre materno. Para entender a lição, nós precisamos entender essa palavra, que não é tão comum, a dessacralização. O que é dessacralização? Já que nós vamos tratar de vida no ventre materno, da vida intrauterina, nós precisamos trazer uma definição do que é a dessacralização. E eu tenho aqui, vou exibir aí na tela para você acompanhar, alguns termos, definições dos termos dessacralização e aborto. A definição aqui do slide diz: a palavra dessacralização significa fazer perder o caráter sagrado. Esse é o dicionário Wise, e aí tem a referência 2011, página 1015. O dicionário online de português define dessacralização como secularização, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino e inviolável. Como feticídio, cujo significado é a morte do feto, conforme o pastor Douglas Batista, página 60. O verbo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais. Nós vamos estar vendo aí o aborto natural e o aborto provocado. Isso vai ser tratado na lição. Conforme dicionário Wise, 2001, página 1271. O aborto é chamado de feticídio, que significa crime, no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que se presume com vida, conforme o dicionário aí 2001 e a página 1333. Então fica bem claro aqui do que nós estamos tratando, do que nós vamos tratar na lição de hoje. Dessacralização fala justamente de tornar secular, tirar o sagrado e tornar secular esse assunto importantíssimo que é a vida humana. Deus, ele tem dado um valor todo especial à vida e a lição vai estar tratando disso. A vida, ela é sagrada na sua essência, e a cultura da morte que aí está tem a intenção de dessacralizar, tornar um assunto secular. Eu acredito que você já viu, por exemplo, discursos aí que o aborto é uma questão não de fé, mas é uma questão de saúde pública, é uma questão de escolha da mãe, se aborta, se não aborta, se quer, se não quer. Então nós vamos estar vendo que é sagrado, tá? A vida é sagrada. Deus, ele tem dado essa concepção sagrada para a vida ela é um milagre de Deus, ela é uma doação daquele que doa a vida, que é a fonte da vida, que é o nosso Deus, e nós vamos ver então, dessacralização é justamente isso, é tirar esse componente sagrado de uma coisa que é a vida humana, é tornar algo secular, é tornar algo normal, quando na verdade não é. Então, dado aí a concepção, a gente vê também aqui
nessas definições, né, dos termos, também a questão do aborto, que o aborto ele tanto pode ser o aborto natural, quando o próprio corpo, por alguma questão de saúde ou por uma questão de um acidente, o próprio corpo expulsa esse feto, então é o aborto natural, provocado pelo próprio organismo. E existe o aborto provocado intencionalmente pela mãe, que é disso que nós vamos estar tratando então na lição de hoje. E esse aborto que é provocado, ele é um crime, ele é o feticídio, ele é o assassinato de feto. Então, é esse caminho aí que nós vamos estar percorrendo na lição de hoje. Vem comigo para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar em Lucas, no seu capítulo 1, dos versículos 26 ao 33, e aí depois dá um salto para os versículos 39 até o 45. Então é esse texto aí que é o texto da leitura bíblica em classe. Está sendo exibido aí na tela para facilitar o seu acompanhamento. Então, esse texto diz assim: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador, do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Tá aí, feita a leitura bíblica em classe. É esse texto aí que nós vamos usar na lição para extrair o conteúdo maravilhoso de hoje. Objetivos da nossa lição. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. O segundo objetivo, identificar os traços da cultura da morte, presentes em nossos dias, e as suas consequências. O terceiro objetivo é compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Então nós vamos pegar o exemplo de Jesus, vamos também tratar aqui da questão da cultura da morte presente nos nossos dias, trazendo sérias consequências, deturpando essa realidade bíblica que é da sacralidade da vida. E nós vamos também
compreender da importância que tem a sacralidade da vida e o que a igreja, nós cristãos, devemos fazer para preservar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Sim, nós temos um papel nessa sociedade corrompida de brilhar como luz e defender a fé que uma vez nos foi dada. Então é esse caminho aí que nós vamos percorrer os objetivos da nossa lição. Vamos lá? A introdução. A gente já entra na introdução da lição, está sendo exibida aí, e a introdução ela diz que Deus é o autor supremo. Você pode encontrar aí na lição, né? Na lição. Deus é o autor supremo da vida, conforme Gênesis 2:7. Por isso as escrituras a valorizam desde a concepção do ventre materno, conforme o Salmo 139, do 3 até o 16. Até o 16, do 13 ao 16. Assim, toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então é essa lição aí recheada que nós vamos estar estudando nesse momento. Feita aí a introdução, só quero observar junto com você o comentário dessa introdução já nos dá a ideia do que nós vamos estar estudando. Vamos estar falando da concepção do Senhor Jesus, que é sobrenatural. Sobrenatural. Jesus ele é concebido por obra e graça do Espírito Santo, mas ele tem uma vida normal. A concepção é sobrenatural, mas a vida do Senhor Jesus ela é normal, desde a sua concepção no ventre de Maria até o seu desenvolvimento, a sua vida até a sua maioridade e, consequentemente, morte. Jesus foi um homem completo, um homem perfeito. E nós vamos estar vendo aí que Jesus, desde a sua concepção, ele já é uma pessoa. Vamos estar estudando também nessa lição sobre a ideologia que traz aí a cultura da morte. Ideologia, esse conjunto aí de crenças, pensamentos, filosofias, como nós estamos estudando aí a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Aí nós temos falado já desde a primeira lição, o espírito de Babilônia, essa cultura que está aí, que podemos considerar como o espírito do anticristo, né, preparando esse cenário aí para a volta de Jesus. E das temáticas, né, dos temas importantes aí, progressistas, como nós bem falamos nas lições anteriores, é a questão do aborto, que envolve tanto a questão do feminismo, né, a mulher poder ter autonomia sobre a sua vida, sobre o seu corpo, como a questão também da desvalorização da vida. Então, essas pautas aí progressistas vão estar sendo tratadas nessa cultura da morte, é o que nós vamos estar vendo aí no decorrer dessa lição. E vamos estar também falando a respeito da igreja. Qual o papel da igreja, né? Diante dessa ameaça aí, dessa deturpação, nós precisamos manter a nossa postura, defender a nossa fé e fundamentar a nossa crença sempre à luz da palavra de Deus. Então, a introdução aí fala muito daquilo que nós
vamos estar tratando hoje. O mundo em que nós estamos vivendo é o mundo da relatividade, mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então sempre vamos estar firmando nossos passos, baseando nossa fé, nossa crença na palavra, nunca em ideologia alguma. A palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e prática. E então, prosseguindo aí a nossa lição, nós vamos estar tratando sobre isso. É de grande importância a sua participação na lição de hoje. A palavra-chave é vida. O período de tempo que decorre desde a concepção até a morte. Então a vida, ela já é considerada desde a concepção. Acredito que você sabe que biologicamente a concepção é o momento do encontro do gameta feminino com o masculino, é a questão da ovulação, onde se juntam o esperma com o óvulo e cria então o ovo zigoto, que nós vamos estar vendo mais à frente aí, e aí passa a existir ali, naquela concepção, já existe uma formação e um desenvolvimento de vida. E vida tem a sua importância. A vida, ela é sagrada. Ela é sagrada. Já entrando aí na distribuição da nossa lição no tópico 1, o tópico 1 que nós vamos estar estudando, ele traz 3 subtópicos. O primeiro, o anúncio do nascimento. Lembrando que o tópico 1, o título é a concepção de Cristo. E neste tópico nós vamos estar estudando, primeiro, o anúncio do nascimento, segundo, a miraculosa concepção, e terceiro, a bênção do nascimento. Bom, queridos, e voltando aqui para a nossa lição, nós já vamos estar entrando no nosso primeiro subtópico desse tópico 1, o anúncio do nascimento. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, conforme Lucas 1, 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás seu nome de Jesus, conforme Lucas 1 e 31. Lucas 1, 26 e 27 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então você já percebe aí que a concepção de Jesus, ela vai se dar, logicamente, de forma miraculosa. Primeiro, que essa mulher, que é escolhida aqui pelo anjo, ela é virgem, é uma jovem de Nazaré, da Galileia, né? Tem aqui o histórico dela, a localização geográfica, mas o que nós achamos interessante é que ela era uma virgem prometida em casamento a José. E o anjo aparece e lhe faz ali então a revelação, faz a revelação: em teu ventre conceberás, darás luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, não é comum, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? Lucas 1 e 34. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré
é profética, conforme Lucas 1:26, pois o Cristo seria chamado Nazareno, Mateus 2:23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, conforme Isaías 7,14 e Salmos 89, 3 e 4. Isaías 7,14 tá aí na tela. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Salmos 89, 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então você percebe nessa parte aqui do primeiro subtópico que tudo começa com a visita de um anjo, né, de nome Gabriel. Ele é o mensageiro, ele vai trazer essa mensagem especial da parte de Deus para essa jovem de nome Maria. Ela está desposada com José, eles têm um acordo aqui de casamento, em que estavam afastados por um tempo, para depois, então, oficializar esse relacionamento. E o que eu acho interessante é que, de repente, Maria, ela se vê, ela tem o milagre da concepção que nós vamos estar vendo no decorrer aí. Mas, a princípio, nós podemos observar aqui, então, essa mensagem divina. Jesus, ele vem como o resultado, né, de uma mensagem que Gabriel traz para aquela jovem de nome Maria, uma jovem virgem, e ela, a primeiro plano, ela pergunta como se dará isso, porque de maneira natural, né, pelas vias comuns, seria impossível, sendo que ela não conhecia varão, ela ainda era virgem, ela ainda não tinha tido a experiência sexual. Mas prosseguindo aí a nossa lição, nós vamos então já ver o próximo subtópico, subtópico 2, a miraculosa concepção. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a sua concepção seria singular, ou seja, única e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, conforme Lucas 1,35, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus, conforme Lucas 1,35b. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas 1,36a. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Então, o que eu acho interessante aqui, nesse comentário que nós podemos estar analisando, podemos observar que essa mensagem do anjo para essa jovem virgem, nos mostra que as vias não seriam comuns, mas sim milagre. E milagre é aquilo que não se explica. Embora os teólogos tentem aí especular e achar uma forma racional para entender como isso acontece, uma virgem conceber, mas o que nós entendemos aqui é que milagre ele não se explica. A concepção ela é singular e ela é miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que desce, que encontra ali o útero de Maria
e que vai fazer a fecundação acontecer, é que vai fazer o processo de concepção acontecer. O termo por obra e graça do Espírito Santo vai falar justamente disso. Não houve intervenção humana. Porque se houvesse o encontro de José com Maria e, consequentemente, houvesse o ato sexual, logo Jesus herdaria a natureza pecadora, herdaria a natureza humana. E herdando a natureza humana, a natureza adâmica, ele não seria o sacrifício perfeito, o sacrifício, o cordeiro puro, sem mancha e sem mácula, porque ele teria herdado dessa herança maligna do pecado. Então, o que acontece é que o Espírito Santo, entrando no ventre de Maria, ele vai gerar tanto o óvulo como a fecundação, né, pelo gameta masculino, feminino, ele vai gerar as condições do desenvolvimento desse embrião de forma miraculosa, porém humana e natural. Humana e natural. Então, o milagre da concepção é o Espírito Santo entrando no ventre de Maria e gerando um feto sem precisar da colaboração de um pai e de uma mãe, sem precisar da coparticipação humana. É o Espírito Santo gerando Jesus no ventre de Maria. Maria vai ser só o receptáculo, vai ser só, na verdade, o meio, né, a ponte pela qual Jesus ele vai ser introduzido aqui no mundo, mas sem uma participação, sem essa participação. Então, o comentário ele deixa bem claro isso, né, ele deixa bem claro isso. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo, já que ela está ali estarrecida, perplexa com essa notícia, o anjo lhe dá um sinal, comunica a gravidez da sua prima Isabel. Comunica a gravidez da Isabel. Tua prima conceberá e dará à luz um filho na sua velhice. Isso está registrado lá em Lucas 1:36a. E o testemunho das escrituras de mulheres, o comentário fecha aqui de forma interessante, de mulheres estéreis que ficaram grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Então a gente percebe que Deus já havia realizado muitos milagres de concepção. Você lembra, por exemplo, de Abraão e Sara, né, que tiveram Isaac, e Sara, no caso, era estéril. Você vai ver alguns outros casos, por exemplo, Ana e Elcana. Ana também era estéril. Você vai ver vários casos aí na Bíblia, né? A mulher sunamita, que era estéril, e que teve também a bênção da concepção. Então já era uma coisa comum naquela sociedade, naquele tempo, Deus realizar milagre de concepção. E cada milagre que ia acontecendo, de Deus quebrando leis naturais para introduzir vida através de alguém que era estéril, Deus estava mostrando para o mundo, preparando o mundo para receber o Salvador Jesus, que também viria de forma miraculosa. Então, cada milagre ia preparando o mundo para a chegada do Salvador, para a concepção de Jesus por meio de uma virgem. Então, ficou mais fácil, ficou mais prático aceitar essa concepção milagrosa a partir dos exemplos de milagres de concepção que já existiam na história do povo de Deus, do povo de Israel. Então, essa parte aí deixa bem claro, né, que Deus já estava preparando o mundo para a chegada do Salvador. A respeito dessa realidade, o próximo ponto aí vai falar. Próximo ponto vai falar a respeito dessa
realidade o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,36b. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E quando se trata de vida do Senhor Jesus, que está nos deixando aqui o exemplo de vida sagrada, Deus já valorizava essa encarnação de Jesus, esse Jesus homem, desde o momento da concepção, desde o momento em que ocorrerá o fenômeno dentro do útero de Maria. Jesus ele já era considerado ali como Jesus homem, como o Salvador. É isso que a gente percebe aí nesses textos, esses textos que deixam assim de forma bem clara. Porque para Deus nada há impossível, nada é impossível. Nada é impossível. Prosseguindo aí a nossa lição, nós vamos para o terceiro subtópico, a bênção do nascimento. A bênção do nascimento. Estamos falando do nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, conforme Eclesiastes 11:5, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação, conforme Gênesis 1:28. Por isso, o nascimento de Cristo é uma recompensa divina. Salmo 127:3. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade, conforme Gênesis 30:12. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra de idade avançada, conforme Lucas 1:34-36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o Senhor, um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Lucas 1:15. 1:15 ao 17. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno. Lucas 1:32-33. Que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que é Cristo o Senhor. Então você percebe aí, estamos tratando sobre a bênção do nascimento. O nascimento em si, ele já é um milagre, ele já é considerado uma bênção. E uma bênção grande, uma bênção maravilhosa da parte de Deus. Nós observamos aí alguns textos bíblicos que falam a respeito disso, da bênção do nascimento. Um deles é Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 5. Eclesiastes 11:5. O texto sagrado, ele diz assim, eu vou ler para você. 11:5 de Eclesiastes. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Então é um milagre. A concepção, ela é um milagre. Ela é um milagre. E esse milagre, que é uma dádiva divina, a procriação, nós vamos observar em Gênesis 1:28, tá? Gênesis 1:28, o livro de Gênesis, que é o livro do começo de todas as coisas.
1:28, mas eu quero ler antes a partir do 27. Veja o que é que diz o 27. Ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E o 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então você vê que Deus, ele dá essa ordem, e isso é considerado uma dádiva, um privilégio, procriar, participar com Deus de um projeto para encher a terra, para povoar a terra com seres humanos, E isso é uma recompensa divina. O Salmo 127, versículo 3 diz que filhos são herança do Senhor, são herança do Senhor. Então é uma dádiva divina. Sendo que é uma dádiva, sendo que é um milagre, sendo que é um milagre, uma dádiva e uma recompensa, então o ser humano não pode de maneira nenhuma, não tem o direito, tá? O ser humano não tem o direito de desfazer desse milagre, dessa dádiva e dessa recompensa da parte de Deus. Muito pelo contrário, precisa valorizar, porque a vida ela é sagrada. E se nós formos observar quantos não têm, não tiveram a graça, né, da fecundação, da procriação, e no entanto muitos têm e não valorizam, Então, na verdade, é uma afronta contra o Criador quando alguém desfaz desse privilégio, que é o privilégio da procriação. Então a lição ela deixa isso bem claro. E voltando aí para o texto da lição, diz assim, ó: Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra de idade avançada. Então, são dois milagres aqui consecutivos. Maria era virgem, Isabel já era de idade avançada, ou seja, como a gente fala comumente, já estava na menopausa e na idade não mais de gestação. E a gente sabe que dessas duas experiências vem o Salvador do mundo e vem João Batista, posteriormente de Isabel, como aquele que prepara o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Então, tudo isso de forma miraculosa, por meio de um milagre, não por vias naturais. Não por vias naturais. Então, esse aí é o primeiro tópico da nossa lição, a concepção de Cristo. A concepção de Cristo. Nós vamos prosseguir a nossa lição e vamos avançar aqui para o tópico 2, a cultura da morte. Nesse tópico, nós vamos ver, primeiro, o projeto ideológico, segundo, o direito sobre o corpo e terceiro, a prática do aborto. Então é isso que nós vamos estar estudando a partir deste tópico e seus respectivos subtópicos. O projeto ideológico. A cultura da morte, esse é o comentário da lição, é interessante você acompanhar pela lição. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Vamos conhecer essa cultura da morte? Entre suas pautas estão a legalização do aborto, para tornar o aborto legal. Outra pauta aqui é a legalização da eutanásia. Eutanásia também é um assunto polêmico que diz respeito à vida, que é chamada de boa morte. Boa morte é quando alguém está em um estado complicado de saúde e a família decide então antecipar a morte. Isso é a eutanásia. Então a eutanásia também está sendo discutida aí para ser legalizada essa prática.
Isso faz parte, então, aí da cultura da morte e de suas respectivas pautas. Apologia ao suicídio. Você sabia que também existe aí leis que tramitam para aprovar a legalização do suicídio assistido? Por exemplo, tem pessoas que estão com a doença terminal, vivendo em uma situação que optam por não viver mais, então já existe aí a discussão, tá? A discussão dessa questão do suicídio, apologia ao suicídio. E o controle da natalidade. Você sabe que já existem países aí onde existe a taxa populacional. A exemplo da China, 2 filhos por casal. 2 filhos por casal. Isso aqui é curioso, porque é colocado pelo Estado, pelo governo, e as famílias têm que rigorosamente seguir isso. E quando querem liberdade para não ter essa limitação, esse controle de natalidade, essa limitação demográfica, acabam então tendo que sair do país, procurar um outro país onde tenha liberdade então para procriar. E você imagine só aí então o Estado interferindo em decisões de família, decisão de família. E é isso que acontece. Então essas são as pautas aí dessa cultura da morte, a cultura da morte. Nós trouxemos aqui pelo menos 4: a legalização do aborto, a legalização da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mas prosseguindo aí a nossa lição, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Então você percebe que tem ganhado espaço, né, essas estratégias aí, pelos meios culturais, intelectuais, a política, a grande mídia, tem servido de instrumento para divulgar essa cultura e para implantar essa cultura na mente e nos corações das pessoas. Então você percebe que uma das pautas que nós vimos quando estudamos a agenda progressista era o feminismo e o empoderamento das meninas. Então já se trabalha desde as meninas, né, desde da infância feminina, já se trabalha essa questão do empoderamento. E o empoderamento visa justamente isso, dar poderes à menina de decisão do que fazer com o seu corpo. E esse empoderamento em nada dá poderes, porque poder sem responsabilidade, quando na verdade a menina, a criança, a adolescente, elas não têm ainda condições de responder por seus atos e por suas decisões. Então, é um empoderamento em um momento que não é correto, em que essa criança não tem ainda condições de usar esse poder, de usar essa liberdade. E dentro dessa agenda de empoderamento feminino, que já começa com as meninas, com as crianças, com os adolescentes, está então o sexo livre, né? Livre de compromisso, livre de responsabilidades e também o uso do corpo, a liberdade de usar o corpo. É aquela questão do meu corpo, minhas regras, minhas leis. Então é algo muito nocivo, muito perigoso, porque nós sabemos que, por exemplo, a gravidez precoce, a gravidez infantil,
que é uma realidade nos nossos dias, não podemos de jeito nenhum mascarar essa realidade, tá? A cultura de hoje tem aberto assim esse leque de possibilidades e tem induzido, na verdade, as meninas, crianças hoje, a viver de maneira irresponsável no uso do seu corpo. E a erotização precoce também dessas crianças, né, ter levado a esse fenômeno aí, a gravidez infantil, que tem trazido problemas, E um dos problemas decorrentes dessa gravidez infantil é o incentivo ao aborto. E se alega, então, que já que a criança não tem condições, né, de criar uma vida, então melhor é ela tirar essa vida. Tirar essa vida. E aí já é um mal trazendo o outro. Um mal trazendo o outro. E nós precisamos tomar cuidado com essa cultura que é a cultura da morte. A cultura da morte. Então o comentário ele coloca bem claro, né? Que mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Então está sendo imposta aí essa agenda e a intenção é dessacralizar, é desconstruir essa sacralidade, tornar a vida uma coisa secular, E isso é caro para a cultura cristã, como foi visto no tópico anterior. Mas prosseguindo ainda o comentário da lição, nesse sentido, estimula-se a eugenia. O que é eugenia? É o descarte do ser humano com alguma má formação, ainda no útero materno. Você já ouviu falar dos bebês acefálicos, que não têm a formação completa do cérebro, e outros aí que sofrem de alguma patologia, algum problema de má formação. Então é estimulada a prática da eugenia, que é o descarte, o aborto de um bebê que não é considerado completo. Então é isso aí que está dentro dessa cultura da morte, desse projeto ideológico. Projeto ideológico que eu vou completar, ideológico satânico. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Então, aquilo que sempre foi nas culturas judaico-cristã, sempre foi bênção, né? A mulher como figura de mãe era tido como valorosa, como a mulher empoderada, né, na sociedade antiga. O verdadeiro poder da mulher estava na bênção da concepção, e agora não, os valores são invertidos na pós-modernidade, como nós estamos estudando. A figura hoje é de uma mulher que não deve desejar ser mãe, porque isso vai de alguma forma, né, lhe trazer prejuízos, tanto estéticos como prejuízos financeiros e etc. Então se estimula a mulher ela não ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Então, nessa cultura, se prega que a saúde reprodutiva ela está ligada a você ter liberdade para abortar. Isso é saúde. E alguém já disse que aborto é problema de saúde pública e não é um problema religioso ou problema de caráter, problema de fé. Não, é um problema de saúde pública. E isso é o que os pró-abortos, né, pregam.
Abortar é questão de saúde, não de religião. Você vê aí esse movimento feminista aí com esse cartaz falando isso, né? Externando isso. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Você vê que essa troca e essa inversão de valores, a inversão de valores, né? Que Deus ele tenha misericórdia da nossa geração. Então você viu nessa primeira parte aí da cultura da morte, essa cultura diabólica aí da morte, você pode perceber que a lição ela trata sobre este movimento e esse movimento ele estimula a eugenia e ao mesmo tempo estimula também a questão do aborto como sendo problema de saúde da mulher. Então é decisão da mulher e se ela quer por saúde, por estética, por viver melhor, tirar o feto, então é uma decisão dela. Seria um procedimento semelhante, né, na concepção deles, semelhante a uma plástica, semelhante a um procedimento estético. Estético. Então você percebe aí a desvalorização da vida. A desvalorização da vida. É isso que está acontecendo. É isso que está sendo propagado aí. E o direito à vida no útero passa a ser substituído de maneira incondicional para a mulher pelo uso do seu próprio corpo. Então, é a mulher querendo liberdade para usar o seu corpo como quer, independente das consequências que vai trazer a, ao feto, ao que está dentro de si. Então, não deixa de ser um ato egoísta. Você concorda comigo? Egoísta. Porque uma vez que a mulher, essa mulher que contraiu essa gravidez, que alguém até usa o termo indesejada, e aqui eu não estou falando da gravidez de fruto de um estupro, tá? Mas uma gravidez fruto de um relacionamento, de uma relação, quer seja uma relação boa ou ruim, mas houve consentimento de ambas as partes. E se gerou então essa gravidez. E agora essa mulher que traz o resultado, a consequência dessa relação, que traz esse feto, ela quer tirar. Ela quer tirar. Por algum motivo banal. Ela quer tirar o feto. Ela deixa de pensar no feto, que já é uma vida, tá? Porque já é um milagre de concepção que existe ali, e ela vai pensar em si mesma. Então é egoísmo. Ela vai pensar na sua estética, no seu corpo, que não vai ser o mesmo após a gravidez. Ela vai pensar na sua vida financeira, será que eu tenho condições, será que eu não tenho? Ela vai pensar nas implicações em ter um outro relacionamento trazendo um filho. Agora vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado. Então ela está pensando em si. Então o aborto também ele é algo egoísta, egoísta. Então é o pensamento mais ou menos assim: eu vou matar porque o que importa sou eu. Então a minha importância pessoal, o eu, o ego, está acima dessa vida, acima dessa vida. Então é uma atitude egoísta o aborto quando ele é pensado nessa situação, nessa situação. Voltando aí para a nossa lição, a gente prossegue e vamos estudar o tópico 2, o direito sobre o corpo. Esse tão aclamado direito sobre o corpo que o movimento feminista aí prega a todos os pulmões, plenos pulmões. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna, que é essa cultura que nós estamos estudando, insiste que é o direito do ser humano exercer autonomia sobre o corpo. Essa ideia
é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Então você vê que essa cultura, ela traz essa ideologia, esse conjunto de pensamentos filosóficos distorcidos da palavra de Deus, distorcidos do verdadeiro cristianismo e da visão judaico-cristã, tá? Que é a cosmovisão, a visão de mundo da igreja, do cristianismo, que para essa sociedade moderna não tem valor nenhum, essa sociedade pós-moderna não tem valor nenhum, e infelizmente o que tem valor agora é o indivíduo, a pessoa. Então é a sua escolha, é os seus interesses próprios. E aí você vê aí esses cartazes aí, qual a diferença do teu corpo e o meu? No teu corpo manda tu, no meu corpo mando eu. E o outro cartaz aqui, meu corpo, minhas regras. Então isso aí é discurso feminista, né, que se vê aí em movimentos, mas tudo isso com o intuito de alegar, né, essa liberdade e controle total do indivíduo. E o pior é que aqui a gente pode observar que não é um controle total do indivíduo sobre si, mas é um controle total desse indivíduo, tá? Essa mulher, sobre outra vida, porque o feto não é, como alguém diz, parte do corpo da mulher. Não, é uma outra vida dentro daquela vida, uma outra vida. Então seria um pensamento invasivo, é invadir o direito de outra pessoa. Tudo bem que essa mulher tem direito ao seu corpo, a cuidar do seu corpo. Mas e o direito do feto? E o direito da criança? Onde é que fica? Quem ampara esse direito? Então isso aí tem que ser pensado. E diga-se de passagem, o aborto ele é crime. É crime na legislação brasileira, é crime em várias culturas aí, é crime em várias civilizações, inclusive até em culturas ou em povos que não têm cultura, gente que nem civilizado é, tem tribos aí, por exemplo, na África e em outros continentes, em que não praticam aborto, consideram a vida sagrada, sagrada. Então é importante se observar isso. Mas prosseguindo aí, o comentário da nossa lição, o slogan Meu Corpo, Minhas Regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Então é o que nós falamos, né? As liberdades sexuais e reprodutivas. Então se alega isso desde a fase da criança lá e da adolescente, é o empoderamento feminino, né? Se busca com essa frase, meu corpo, minhas regras, essa liberdade sexual e reprodutiva. Então, tanto pode-se fazer sexo sem responsabilidade nenhuma, como também, uma vez que adquiriu uma gravidez indesejada, então também pode-se tirar esse feto sem responsabilidade nenhuma. Então, essa é a cultura da morte aí, né, que está impregnando a nossa geração, os nossos dias. E que Deus guarde a igreja, que Deus guarde os cristãos, porque nós ainda somos ou devemos ser coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Então, bem como para a escolha de vida ou morte. O comentário prossegue: nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Tá? Então, tudo que está dentro aí da depravação e da cultura da morte
tá? Está sendo reivindicado aí com essa frase: meu corpo, minhas regras. Qualquer opinião contrária é considerada a violação da liberdade humana. Então não se pode pensar de maneira contrária. Não se pode pensar de maneira contrária, porque isso seria uma violação à liberdade humana. Uma violação à liberdade humana. Você já ouviu aquela frase que é proibido proibir? Proibido proibir. Então é isso que acontece aí nessa cultura, nessa disseminação aí da cultura da morte. A cultura da morte. Prosseguindo. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, conforme Efésios 5, 28 e 29. Que, embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo. Então veja que Paulo ele vai dizer lá aos Efésios que naturalmente o homem não prejudica o seu corpo, antes alimenta, cuida, zela desse patrimônio, desse corpo. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 5, 28 e 29. 5, 28 e 29. E é interessante que esse corpo, o seu corpo, o meu corpo, ele precisa desse cuidado, sim. Cada um de nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas precisamos saber definir o que é o nosso corpo. Então a mulher precisa definir o que é o seu corpo. Você ouviu aquela frase já que o meu direito começa onde o do outro termina? Então, quando se trata de uma mulher grávida, ela precisa entender que ali existe dois corpos. Existe o seu corpo e existe o corpo do feto. E ambos os corpos têm direito à vida. Têm direito à vida. Ambos os corpos têm direito à vida. Então, e ninguém, né, que tem direito à vida e que tem essa liberdade, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. Nós precisamos respeitar o nosso corpo e precisamos respeitar também o corpo do outro. E é interessante que o aborto é algo tão sério, que obstetras, biólogos e muitos profissionais médicos, inclusive de área clínica, psiquiatras, psicólogos, eles são unânimes de dizer, através de estudos, que todo aborto ele deixa sequela na mulher. Sequelas que vão desde problemas físicos, tá? A saúde pode se comprometer de alguma forma, como também problemas até psicológicos. Eu já ouvi, por exemplo, relatos, existem vários vídeos aí na internet que você pode depois estar vendo, de mulheres que provocaram um aborto e que passaram a ouvir choro de criança. É claro que, não descartando aqui a possibilidade de alguma forma existir uma ação ali sobrenatural, espiritual, mas a consciência dessa mulher que tirou uma vida, ela passa a atormentar. Do mesmo jeito que alguém que tira a vida de um ser humano, colocando aqui adulto, tá? Alguém que tira a vida de outro, acaba sendo atormentado. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que já tirou a vida de alguém e que se sentia atormentado, vez por outra trazia aquele peso das mortes que carregava. Assim também, alguém que provocou um aborto, né? Uma mulher que abortou, e aqui eu quero deixar bem claro que não estou falando do aborto espontâneo, né, do aborto natural, pegou uma queda, levou um susto, teve um problema de saúde, uma complicação de parto, e o aborto
o corpo acabou abortando essa criança, né, de maneira natural, expelindo esse feto, e estamos deixando de fora isso, mas falando aqui do aborto provocado, do aborto consciente, da cessação da vida, né, provocada por alguém. É alguém tirar a vida de alguém no útero. Então esse aborto ele traz consequências porque a própria consciência da pessoa vai estar cobrando por esse ato praticado aí. Que é a vida? Só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, o verdadeiro sentido da vida está quando Cristo faz parte da nossa existência. Ele faz parte da nossa vida. Aí sim a vida ela tem um verdadeiro sentido. Um verdadeiro sentido. Isso aí, então, é o direito sobre o corpo. Direito sobre o corpo. Mas prosseguindo aí, vamos ver a prática do aborto. Prática do aborto. Nós falamos sobre o direito do corpo, vamos estar vendo a prática do aborto. E o comentário da lição, acompanhe pela lição, né? Você que tem lição, acompanhe a lição. Você que não tem ainda, é interessante você adquirir a sua lição, porque esse trimestre assim ele tem muita coisa importante e é bom você ter contato com a lição para poder rabiscar, poder anotar alguma coisa, poder extrair alguma coisa, não ficar só aqui na aula que você está assistindo. E é interessante você participar também da escola bíblica dominical na igreja mais perto de você. Vá participar da aula para poder lá esclarecer, tirar suas dúvidas e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas prosseguindo aí, a prática do aborto, o subtópico 3. Ele diz assim, ó: o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. E aí você vê na figura, né, um pouco desse desenvolvimento. 1 mês, 2 meses, está até os 9 meses. Então tudo começa lá com aquela figura lá, parecendo muito com um grão de feijão, e ele vai então se desenvolvendo. Mas desde esse grão de feijão já existe um feto ali, um ser humano, uma vida que deve ser respeitada. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado num período de gestação. É o que nós falamos. Não intencional. Levou um susto, pegou uma queda, levou um tombo, teve um acidente, alguma coisa e a criança então não resistiu. E naturalmente o corpo vai expelir essa criança, vai colocar para fora. Mas isso é um aborto natural, não intencional. E existe o provocado, que é quando intencionalmente, né, a mãe, muitas das vezes junto com a família ou junto com o parceiro, decide dar fim àquela vida, né, dar fim àquele ciclo. Na lei de Moisés, provocar a interrupção da gravidez era um ato criminoso. Você vê aí Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23, ele deixa isso aí bem claro, bem claro. Você percebe que o texto de Êxodo 21, 22 e 23, eu vou colocar na tela, porque em se tratando de lei, é interessante a gente observar como a lei tratava esse assunto.
esse assunto para a gente poder se situar aqui. Vou colocar na tela aí para você poder acompanhar. Olha aí, Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. Então o texto diz assim, ó, se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, se e por causa de que essa aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o árbitro do juiz, o que o juiz determinar. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. Então você vê que a Bíblia já considerava isso crime. Isso já era considerado como um crime, a prática do aborto. Então nós precisamos entender que aos olhos de Deus é criminoso a prática do aborto. É criminosa a mulher que aborta, é criminoso o parceiro que induz essa mulher a abortar. E é interessante que na cultura grega, o próprio Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele tinha um juramento que ele fazia com os médicos recém-formados, em que esses deveriam jurar perante a sociedade que não iriam induzir o aborto, né, sob pena de pagamento de multa e etc. Então, até as culturas anticristãs, você percebe que existe essa valorização aí à vida. No Código de Hammurabi, por exemplo, que é um código bem antigo, bem anterior à lei de Moisés, então já existia também essa condenação para a prática do aborto. Então, é da própria consciência humana a preservação da vida. E é claro que eu estou falando aqui de uma consciência que não foi deturpada, que não foi desvirtuada como hoje estão desvirtuando pela cultura da morte. Mas prosseguindo aí, a lição diz assim, ó, no sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar, conforme Êxodo 20:13. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Não matarás. Então, não matarás vale também para o aborto. Porque o feto é uma vida. Desde a sua concepção já existe uma vida ali. Então, se pratica aborto, está matando, está tirando a vida de alguém. Isso aí é contra o mandamento de Deus. Não matarás. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Você viu logo no início da lição que nós falamos sobre o feticídio, que é o assassinato de feto. Então, atentar contra um feto, matar um embrião, é atentar contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Aí nós já vamos estar entrando aí no nosso tópico 3, indo para o final da nossa lição, no nosso tópico 3. E nesse terceiro tópico nós vamos estar estudando esses três importantes subtópicos: a vida inviolável, o 2, o começo da vida e o 3, a posição cristã. Então vamos prosseguir a nossa lição. A vida é inviolável.
A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, autor e a fonte originária do fôlego de vida, conforme Gênesis 2:7 e Jó, capítulo 12, versículo 10. Gênesis 2:7, esse texto diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outras expressões diz alma vivente. E Jó, capítulo 12 e o versículo 10, esse texto de Jó, ele vai dizer bem assim. Deixa eu ler para você. Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12 e o versículo de número 10. Jó 12:10 está escrito: Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então fica bem claro aí, né, a coparticipação de Deus aí na formação do ser humano, na formação do ser humano. E o comentário ele deixa bem claro que nessa perspectiva o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida, conforme Salmo 36, 9 e 90, 12. Então Deus ele é a fonte da vida, tá? É dele que vem a vida e ao mesmo tempo ele mantém essa vida. Ele mantém essa vida e assegura a nossa dignidade, a nossa dignidade. Então você percebe que na criação, Deus, além de participar, de conduzir esse roteiro humano, guiando o óvulo ao espermatozoide, fazendo aquela multiplicação celular que vai dar origem à vida, Deus também vai estar depois soprando o fôlego de vida, o fôlego de vida. No caso lá da criação, você percebe que Deus cria o homem e depois Deus vai então soprar o fôlego de vida. Toma material da terra, né, do pó da terra, molda ali aquele personagem e depois Deus vai então soprar o fôlego de vida, tornando esse homem um ser vivente, um ser vivente. É isso que a gente percebe no texto sagrado, Por isso a vida humana precisa ser respeitada, porque é algo inviolável, intocável, que o ser humano não tem o direito de mexer em uma constituição divina. Mas aí, prosseguindo o nosso comentário da nossa lição, portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que o Evangelho ele diz. E aí o comentário diz, nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Então não tem exceção. Não tem exceção. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Uma vez que é Deus que é a fonte, que é o doador da vida, só Ele é que pode tirar. É isso que diz lá em 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 6. E aqui é o cântico de Ana, que diz que é Deus que dá a vida e é Ele que tira. A vida está nas mãos de Deus e só a Ele pertence o dar e o tirar a vida. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Segundo Coríntios 4:2, 1 Timóteo 4:1 e 2.
Então, nós não devemos, uma vez que estamos no mundo secularizado, tá? E relativizado, nós precisamos ter nossos valores absolutos. Absolutos, não negociáveis. Não negociáveis. Então, essa deve ser a nossa posição. É claro que, na sociedade em que nós estamos vivendo, se você é contra o que nós falamos anteriormente, é proibido proibir, então você vai ser taxado aí, né, infelizmente, como retrógrado, você vai ser visto aí, então, como um antissocial, você vai ser visto aí como quadrado, né, e uma série de coisas aí, como fundamentalista, como extremista e por aí vai. Mas o importante é você estar firmado na palavra de Deus e ter suas convicções aí muito bem definidas. O começo da vida. O começo da vida é o tópico 2. As escrituras são incisivas ao afirmarem que o início da vida é desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1 e 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Eu acho interessante porque Isaías ele diz antes que no ventre da madre, né, ainda no ventre de sua mãe, ele foi escolhido. Ele foi escolhido por Deus. Esse texto é bem interessante. Eu vou colocar na tela para você poder acompanhar. Jeremias, capítulo de número 1 e o versículo 5. 1 e 5 de Jeremias. Veja o que é que o profeta diz a esse respeito. A esse respeito aí. É bem claro, tá, o posicionamento aí do profeta Jeremias. Vou expor na tela. Você vê o que é que a Bíblia diz. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus está falando aqui com Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Profeta às nações. Então você vê que Deus está dizendo antes de formá-lo no ventre, te escolhi. E antes de você nascer, ou seja, enquanto você ainda era um feto, tá, antes do seu nascimento, mas durante o desenvolvimento aí intrauterino, eu separei e lhe designei como profeta. Então Jeremias ele já é pessoa, ele já é uma pessoa aos olhos de Deus. Desde a presciência de Deus, né, antes dele existir, antes de formá-lo, então Deus já havia escolhido e durante a concepção aí já o considerava profeta. Já o considerava profeta. Então essa é a mesma visão que Deus tem com relação a nós. Com relação a nós. Deus já tinha um plano na nossa existência mesmo antes do nosso nascimento. Mas infelizmente aí os progressistas entendem que vida só conta a partir do nascimento, fora do útero, fora do útero. Entendem eles então que enquanto a criança está no ventre da mãe, é apenas um emaranhado de células e não se considera vida. Não se considera vida. Quando na verdade você percebe, pela palavra de Deus, que ali já existe vida. Já existe vida. Mas prosseguindo aí o texto, né, o rei Davi ele também vai falar isso lá no Salmo 139. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, tenho certeza plena disso. É isso que Davi ele vai dizer e ele já percebe esse acompanhamento de Deus aí na sua vida. Deus é quem forma o ser vivo dentro de sua mãe. Salmo 139, 14. 139, 14.
Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos de sua vida intrauterina. Então, Davi ele percebe isso, o Salmo 139 fala isso muito bem. Depois você pode dar dando uma olhada aí nesse salmo e ver que Davi ele já se considerava por Deus uma vida, mesmo no útero. Desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida, Salmos 139, 15 ao 16. O desenvolvimento do feto. Aí você percebe aí o óvulo fertilizado, o estágio de 2 células, e aí você vai ver a multiplicação celular de 4 células, 8 células, 16, e vai prosseguindo até chegar ao feto de 4 semanas, 10 semanas, 16 semanas, e o feto já pronto de 20 semanas aí. Então você percebe esse desenvolvimento aí. Mas desde o óvulo fertilizado lá, o início da concepção, Deus já considera a vida. E essa vida é sagrada e merece respeito. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e feminino. Gameta masculino e feminino, você vê aí então a figura dessa fecundação, dessa união, formando o zigoto. O zigoto. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade. Então já existe identidade ali. Você lembra dos cromossomos, você lembra do RNA, do DNA, dos traços herdados, né, de pai e mãe. Então tudo já tem, essas informações genéticas já estão ali presentes. E aí você vê então nessa outra figura aí, o óvulo, o esperma se juntando, fazendo a fecundação, tornando o zigoto, que vai se tornar um embrião que vai se desenvolver até o nascimento. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Então, o direito de nascer foi assegurado por Deus, que é doador da vida, que mantém a vida, e esse direito não pode ser interrompido pelo homem. Não pode ser interrompido. E finalizando a nossa lição, a posição cristã. Qual deve ser a nossa posição enquanto cristãos diante dessa cultura aí? A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, segundo Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Então, é papel da igreja manter o princípio teológico da autoridade bíblica e defender a vida desde a sua concepção. É papel da igreja, né? Ensinar que a vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento. Então a gente vai na contramão, e não vale aqui, irmãos, para se dar bem na foto, tá? Para sair bem na foto, concordar com relativismo. Não, nós fomos chamados, como Martinho Lutero, para protestar. Somos protestantes. Então temos um posicionamento que é bíblico, temos uma cultura que é judaico-cristã, temos uma visão de mundo, uma cosmovisão, tá? Que é cristã. Então nós precisamos defender os nossos valores, defender a nossa fé, e ainda que isso custe preço. O preço da liberdade, o preço, muitas das vezes, de oportunidades. Infelizmente, daqui para frente não vai ser fácil, tá, defender valores cristãos. A gente está vendo aí cada vez mais o próprio Estado, as próprias leis se levantando contra a igreja, contra os valores estabelecidos pela palavra de Deus, mas que possamos manter aquilo que nós aprendemos, aquilo que é a nossa regra de fé e prática.
ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida, prosseguindo aí a lição, prosseguindo aí a nossa lição. E que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2:6. Ratifica-se que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, esteja preparado para combater todo tipo de ideologia que venha secularizar, sabe? Tornar um assunto secular princípios bíblicos, como o princípio da sacralidade da vida. 2 Timóteo 3:8, nesse texto aí de 2 Timóteo 3:8, eu vou colocar na tela para você poder estar acompanhando. 2 Timóteo 3:8. 2 Timóteo 3:8. 3:8, vou exibir na tela. Diz bem assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é reprovada, é depravada e são reprovados na fé. Então, como Moisés precisou, né, combater, se mantendo ali na sua postura, aqueles que são considerados magos de Faraó, né, que vieram contra ele, nós precisamos também nos opor, queridos, nos opor a essa ideologia, a esse ensino, a essa agenda progressista, a tudo isso que está sendo trazido aí nessa pós-modernidade, tá? E que na verdade vai de encontro à palavra de Deus, de encontro à palavra do Senhor. Aí o comentário prossegue. Aqui é a conclusão da nossa lição. Conclusão da nossa lição. E na conclusão da nossa lição, nós vamos encontrar. O comentário diz assim: ó, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida, em qualquer fase da gravidez, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico, conforme João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Da vida humana. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, de toda a vida humana. João 12:10. João 12:10. Então essa é a conclusão aí da nossa lição. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa, tá, meditar com mais cuidado nessa lição. A lição ela tem esse objetivo de te preparar contra essa cultura da morte. A princípio, é que você possa combater de maneira veemente, não aceitando, porque se nós recebemos vida de Deus e é um direito sagrado nosso, entenda, o feto, a criança, o embrião também tem direito à vida. E esse direito é sagrado. Então que você possa combater, sabe? A vida ela é uma dádiva,
é um presente de Deus. A procriação é uma herança de Deus. É uma oportunidade de cooperar com Deus na geração de seres humanos que são a imagem de Deus. Então, que você possa pensar nisso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se não for pedir demais, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Pode dar sua sugestão aí de melhoria para que nós possamos assim implementar e melhorar o nosso programa. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus. E se Deus permitir, próxima semana nós vamos estar de volta com a nossa lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Vai ser forte para a glória de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Esse é o seu programa Por Dentro da EBD.